Eu habitualmente nestas conferências, neste ciclo de conferências, tenho uma tarefa um pouco mais fácil que aquela que tenho hoje. Que habitualmente a minha tarefa é apenas de dar as boas-vindas ao conferencista e de agradecer a disponibilidade. Hoje a tarefa é um pouco diferente, porque é a tarefa de fazer eu a conferência. Enfim, tentarei pelo menos partilhar convosco alguma reflexão sobre o tema da peregrinação. Esta reflexão, esta conferência tem por título A quem iremos? É uma pergunta bíblica que no Evangelho de São João aparece na boca de Pedro. A quem iremos? A peregrinação e a experiência de fé. O que significa que não pretendo apenas falar de peregrinação, o que nos poderia levar a uma análise mais histórica, mais sociológica, ou de caráter estritamente bíblico, sobre o fenómeno da peregrinação, mas pretendo refletir convosco sobre a peregrinação enquanto expressão de fé, mas também refletir sobre a peregrinação enquanto metáfora da experiência de fé no seu conjunto. Portanto, é esta a temática que nos ocupará. Falar de peregrinação num santuário não tem nada de estranho. Falar de peregrinação em qualquer santuário é abordar aquela que é a identidade própria do santuário. O santuário, por definição, é meta de peregrinação. É lugar que acolhe peregrinos. Por isso, se há tema que é enquadrado ou que está enquadrado num santuário, é precisamente este tema da peregrinação. A peregrinação é uma experiência religiosa de caráter universal. Um fenómeno que acompanhou toda a história do cristianismo, mas que não é uma criação cristã, isto é, não foram os cristãos que inventaram a peregrinação. E não é um exclusivo cristão. As grandes religiões, todas elas conhecem este fenómeno da peregrinação. E aqui há um aspecto em que o cristianismo se distancia, por exemplo, do judaísmo e do islamismo. Numa e noutra religião, a peregrinação aparece como um dever do crente. O judeu piedoso deve ir em peregrinação a Jerusalém, tal como o muçulmano deve ir ao menos uma vez na vida a Meca em peregrinação. Para o cristão, a peregrinação nunca é um dever ou uma obrigação. É sempre uma opção livre. É sempre um ato livre de vontade. E aqui, a peregrinação, a concepção cristã da peregrinação, distancia-se neste fundo comum daquelas que são as grandes religiões. No contexto do tema deste ano no Santuário, Santificados em Cristo, o tema da peregrinação convida-nos a refletir sobre caminhos de santificação. E reparem que, de forma quase automática, nós recorremos a esta metáfora do caminho, do caminhar, da via, da peregrinação, para falar da nossa vivência de fé. De forma quase inconsciente, usamos esta metáfora, ou as metáforas ligadas à peregrinação, ao caminhar, à via, para exprimir o dinamismo da vivência crente. Falamos, por isso, muito naturalmente de um itinerário espiritual, falamos da nossa progressão nos caminhos da santidade, falamos de ir ao encontro do Senhor, tudo expressões que recorrem à metáfora do movimento e da progressão no espaço, que caracterizam a peregrinação para exprimir precisamente o dinamismo da vivência de fé. A nível sociológico, o peregrino tornou-se metáfora da reconfiguração da vivência da fé nas nossas sociedades. A história da espiritualidade mostra-nos que esta imagem do caminho, que a imagem da peregrinação, foi muito fecunda ao longo dos séculos para exprimir o dinamismo da vida espiritual. Permitam-me que elenque muito rapidamente apenas alguns títulos célebres. Temos de São Boaventura, o itinerário da mente para Deus. O de São João da Cruz, que nos falava da subida ao Monte Carmelo, Santa Teresa d'Ávila com o seu caminho da perfeição, Santa Teresa de Lisieux com o pequeno caminho. É sempre esta imagem do caminho, da peregrinação, da caminhada, que subjaz
a esta apresentação do dinamismo da vida espiritual e desta concepção dinâmica da vida de fé. A peregrinação é, por isso, ou ultrapassa, por isso, o mero fenómeno de peregrinar. É elemento metafórico que remete para toda a nossa vivência de fé. A peregrinação pode definir-se, de forma muito direta, como uma viagem com motivação religiosa. É a motivação que distingue o peregrinar de um outro tipo de viagem. Como tal, a peregrinação é um dos meios de vivência da própria fé. É uma viagem com motivação religiosa. Mas esta experiência de fé é capaz de se tornar imagem de toda a vivência de fé. E este recurso encontramos na própria Sagrada Escritura. A Bíblia, para exprimir a fé, utiliza imagens como partir, como estar a caminho, como peregrinar. Por isso, pôr-se a caminho permite aceder a uma mais profunda compreensão do ato de fé. Estamos assim num círculo hermenêutico, um círculo virtuoso, que nos permite interpretar a peregrinação como experiência de vivência de fé e interpretar globalmente a experiência de fé como ato de peregrinar. O percurso que vos proponho parte de algumas considerações gerais sobre a condição peregrinante do ser humano e sobre o sentido do ato de peregrinar, para num momento sucessivo nos ocuparmos da peregrinação na Bíblia, quer como prática crente, quer sobretudo como metáfora de vida de fé e do seguimento de Jesus. É com esta fundamentação bíblica que procuraremos depois abordar cada uma das etapas da peregrinação para concluirmos com um elenco muito breve de alguns aspectos de uma espiritualidade da peregrinação cristã. Antes de mais, a peregrinação, sentido e elementos constitutivos. O caminho e o caminhar pertencem à experiência humana mais primordial. É o caminho e o caminhar que permitem ao homem libertar-se de determinado lugar, alcançar novas metas, procurar novos horizontes. A condição humana define-se como itinerância. O homem é ser a caminho. É homo viator, caminhante. Não é ser já completo, já realizado, mas ser em devir, em realização. O rei David, diante de Deus, traçava assim o perfil de todo o ser humano. Diante de vós, Senhor, não passamos de estrangeiros e peregrinos como todos os nossos pais. É todo o ser humano que está em caminho. E a condição humana é condição de peregrino. O caminho a que o peregrino se lança simboliza assim a existência humana e o seu caráter transitório, que se expressa numa multiplicidade de ações como a partida e o regresso, a entrada e a saída, a subida e a descida, o caminho e a paragem. A palavra latina peregrinos tem a sua origem no verbo peragrare, que significa andar pelos campos, andar fora da cidade, percorrer determinado percurso, ir para longe. Assim, peregrino é aquele que faz uma viagem, não uma qualquer viagem, mas uma viagem a um lugar distante, a um país estrangeiro. O termo peregrino pode também ser usado como sinónimo de estrangeiro, de desconhecido, de forasteiro, de hóspede, de pessoa sem direitos de cidadania. O peregrino é sempre alguém que passa, alguém que está em movimento. Progressivamente, este termo adquire um sentido especificamente religioso, aquele que hoje lhe damos, e que substituiu progressivamente este seu sentido original. É muito interessante notar que, para o Novo Testamento, Jesus é o estrangeiro por excelência e, por isso, o peregrino por excelência, porque não é deste mundo. Habita-o como numa tenda. Basta recordarmos o prólogo de São João. Montou entre nós a sua tenda. Veio ao mundo, não sendo deste mundo, e o mundo não o compreende. O termo peregrinatio designa uma viagem ao campo, aos campos. Isto é, uma viagem onde não se vive habitualmente.
O que é essencial nesta peregrinação é não estar em casa. É não permanecer na própria habitação, no próprio lar. Não permanecer no próprio país. Também neste caso, progressivamente, o termo adquire o significado religioso que hoje tem e que se impôs. Os elementos constitutivos da peregrinação são, assim, o peregrino, o caminho, e aqui o caminho refere quer o percurso, quer a caminhada, e o lugar santo ou santuário, que é a meta da peregrinação. De forma muito sintética, olhemos para cada um destes três elementos, recorrendo àquilo que nos diz a história. Quanto ao peregrino, a peregrinação cristã surge ou desenvolve-se a partir do século IV, ganhando um relevo cada vez maior na vivência cristã. A partir da Alta Idade Média, o peregrino é identificado pelas insígnias que apresenta e que o identificam: a sacola e o bordão. O bordão é a insígnia mais tradicional e típica do peregrino. Serve de ajuda para a caminhada, mas pode servir também como instrumento de defesa. A sacola é necessária para transportar a bagagem mínima do peregrino. A estas insígnias de utilidade prática evidente, pouco a pouco vai-se atribuindo um significado simbólico e moralizante. A sacola é pequena porque o peregrino deve pôr a sua confiança em Deus e deve estar sempre aberta porque ele deve estar sempre pronto, quer para dar, quer para receber. Quanto ao bordão, é interpretado como símbolo da luta contra o mal, no sentido de defesa. Estas insígnias tornar-se-ão objeto de bênção, pelo menos desde o século X. No Pontifical Romano-Germânico, pela primeira vez, aparece um rito de bênção das insígnias do peregrino, o que nos permite dizer que é a partir do século X que a peregrinação se transforma num ato litúrgico, com este rito de bênção do peregrino, que era fundamentalmente rito de bênção das suas insígnias. A partir daí, a bênção dos peregrinos passou a fazer parte do ritual das bênçãos. E o nosso ritual das bênçãos, hoje em dia em vigor, apresenta ainda um capítulo com a bênção do peregrino. Não já dirigida às insígnias, mas à própria pessoa do peregrino. As motivações que levam alguém a peregrinar, a tornar-se peregrino, são as mais variadas. Uma motivação é pedir uma graça específica, uma cura, uma iluminação, um novo impulso espiritual. Outra motivação é a gratidão. Vai-se em peregrinação agradecer uma graça recebida, pagar uma promessa. Há peregrinos que se lançam ao caminho com um sentido penitencial para expiar os próprios pecados, mas, sobretudo, para poder recomeçar a vida. Porém, uma das razões principais que leva o peregrino a partir em viagem, em peregrinação, e que é transversal a outras motivações, é o desejo de encontrar Deus. O desejo de encontrar Deus de forma mais direta do que aquilo que é possível na vida de todos os dias, na vida ordinária. Uma das motivações parte precisamente desta convicção de que é mais fácil este contacto com Deus na caminhada e em certos lugares específicos do que nos lugares onde decorre a nossa vida habitualmente. A peregrinação liga-se assim a uma oração mais intensa, a uma procura de Deus. O outro elemento constitutivo da peregrinação é o caminho, a caminhada. A caminhada marca uma ruptura com a vida cotidiana e que é símbolo de ruptura, conversão espiritual a que o peregrino se propõe. A viagem, a peregrinação, comporta sempre imprevistos e riscos. É um caminho cheio de dificuldades e, no passado, um caminho repleto de perigos. É sintomático que, numa obra clássica sobre as bênçãos na Idade Média, a bênção dos peregrinos fosse incluída no capítulo dedicado às bênçãos em situações de perigo. Embora sejam muitos os lugares de peregrinação existentes, quer no passado, quer atualmente, os caminhos de São Tiago de Compostela tornaram-se a grande referência quando falamos de caminho. Falar de caminho em contexto de peregrinação é lembrar-nos dos caminhos de Compostela.
e são um bom exemplo para questionar uma prática de peregrinação que, por vezes, pode absolutizar o caminho, desvalorizando a meta, o destino. Com muita frequência, de facto, se ouve dizer que para os peregrinos de São Tiago o que importa é o caminho, não tanto a chegada. É verdade que o caminho, a caminhada, é parte imprescindível da peregrinação. Mas também é verdade que numa concepção cristã, a peregrinação é sempre caminho para uma meta. E é sempre essa meta que qualifica o caminho. Como este elemento nos merecerá uma maior atenção de seguida, passo de imediato a referir o terceiro elemento constitutivo da peregrinação, o santuário, ou lugar santo, que é a meta de viagem. Historicamente, os santuários, meta de peregrinação, foram variando muito. Na antiguidade cristã, Roma e Jerusalém eram os dois grandes lugares de peregrinação. Mas ao longo dos séculos, houve muitos outros lugares que foram disputando esta primazia. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a peregrinação não fazia parte das práticas cristãs. Mas foi neste período que se lançaram as bases da prática cristã de peregrinar, com o início do culto dos mártires. Provavelmente, desde o século II, que os cristãos celebravam a Eucaristia junto do túmulo dos mártires ou sobre o túmulo dos mártires no aniversário do seu martírio. O verdadeiro e exuberante desenvolvimento do culto dos mártires vai verificar-se, contudo, a partir do século IV, respondendo à necessidade de vincar que aquela igreja, agora triunfante, era a mesma verdadeira igreja dos séculos anteriores, do tempo da perseguição, do tempo dos mártires. A influência do culto dos mártires exprime-se assim tanto no calendário celebrativo, como forma de cristianizar os tempos e as festas, como a nível dos espaços. De facto, sobre os túmulos dos mártires constroem-se as basílicas. E estes túmulos e basílicas depressa se tornam lugares de peregrinação cristã. Depois da paz constantiniana, em 313, quando se identificaram os lugares santos na Palestina e se descobriram as relíquias da cruz de Cristo em Jerusalém, a visita à Terra Santa tornou-se a grande meta das peregrinações. Note-se que a primeira grande peregrinação à Terra Santa é a da mãe do imperador Constantino, a imperatriz Santa Helena. Mais próxima de nós, também a peregrina Egéria, ou Etéria, peregrinou a Jerusalém e deixou-nos um importante testemunho desta sua viagem, que decorreu entre os anos 381 e 384. A Idade Média foi, por excelência, a época das peregrinações. Peregrinar torna-se uma das expressões mais características da espiritualidade medieval. Multiplicam-se os locais de peregrinação. Jerusalém, apesar da ocupação islâmica, mantém-se como a grande meta de peregrinações, e o fenómeno das cruzadas tem de ser entendido neste contexto como esforço por tornar acessível a Terra Santa aos cristãos. Roma ganha progressiva importância. Há testemunhos que permitem verificar que desde meados do século III a veneração dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo foi ganhando importância. À imagem de Jerusalém no Oriente, Roma torna-se a cidade santa no Ocidente, meta de peregrinações ad limina apostolorum durante toda a Idade Média. Este movimento só conhece um certo decréscimo no número de peregrinos nos séculos XI a XIII, para depois recuperar a sua importância com o primeiro ano jubilar, em 1300. São Tiago de Compostela é outro dos grandes lugares de peregrinação medieval. Os famosos caminhos de Santiago, a que fiz referência, desenvolvem-se enormemente. Mas havia outros centros internacionais de peregrinação, como o Monte São Michel ou o Santuário Mariano de Rocamadour. O fenómeno da peregrinação perde algum do seu fulgor e importância durante o período moderno, sobretudo por influência, primeiro, da Reforma Protestante e depois do Iluminismo. Mas a partir do século XIX, as peregrinações retomam a sua importância, não só junto desses grandes centros de peregrinação tradicionais,
como Roma, Jerusalém ou Santiago de Compostela, mas também junto de novos centros, novos santuários que vão surgindo e emergindo. Este fenómeno e a importância progressiva dos santuários marcam a peregrinação ao longo do século XX e início do novo milénio. Fátima insere-se claramente neste movimento de redescoberta da peregrinação e da sua importância, agora com novos destinos. Olhemos para o que nos diz a Bíblia sobre a peregrinação e o seu sentido. No momento de crise entre os discípulos de Jesus, no momento em que muitos abandonam o seguimento do Mestre e diante da pergunta provocatória de Jesus, também vós quereis ir-vos embora, Pedro responde, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É nestas palavras de vida eterna que agora procuramos aprofundar o sentido da peregrinação. A Bíblia, mais do que recorrer a conceitos abstratos, recorre a termos concretos para exprimir as realidades espirituais. Assim, termos como caminho, vereda, via, são usados para indicar o modo de viver, a conduta moral, o comportamento religioso ou a experiência de fé. É interessante notarmos que na Bíblia encontramos 3 categorias que poderemos considerar concêntricas. Temos, antes de mais, no círculo exterior, mais vasto, a condição itinerante do povo de Deus. No círculo intermédio, temos a peregrinação como símbolo institucionalizado dessa condição peregrinante. E num terceiro círculo, círculo central, temos a procissão como expressão ritual desta mesma realidade. Nos textos bíblicos, o primeiro e o segundo círculos, isto é, a condição itinerante do povo de Deus e a sua expressão na peregrinação, estão de tal modo interligados que nem sempre é fácil distingui-los. E falar da peregrinação é necessariamente falar da condição peregrinante do povo de Deus, como falar da condição peregrinante do povo de Deus obriga necessariamente a falar da peregrinação. É por isso, a estes 2 níveis, que prestarei uma particular atenção, deixando de parte o terceiro nível, o da expressão ritual. Até me fica mal dizer isto, uma vez que a minha área de trabalho é precisamente esta, a da expressão ritual e da liturgia, mas para o tema que nos ocupa não é o elemento mais relevante. O livro do Gênesis refere peregrinações. Nomeadamente refere as peregrinações dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó peregrinam aos santuários de Siquém, de Betel e de Mamré. E, contudo, é a peregrinação existencial de Abraão que se torna o paradigma da história do crente. Isto é, não são estas peregrinações a este ou àquele santuário que se torna a grande referência da peregrinação, é a peregrinação existencial de Abraão. Lemos no capítulo 12, versículo 1 do livro do Gênesis, o Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Na interpretação cristã da peregrinação, este é um texto bíblico fundamental, paradigmático e, por isso, sempre evocado. Sempre que em contexto cristão se fala de peregrinação, cita-se Abraão. Por incrível que pareça. É claro que também se cita Jesus Cristo. Já lá chegaremos. Mas começa-se com Abraão. E com o chamamento de Abraão. Abraão deixa, de facto, a sua terra, a sua pátria, a casa paterna e põe-se a caminho para o lugar que Deus lhe indica, tornando-se assim um modelo de todo crente, convidado a entender a sua vida como peregrinação. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, aprofunda depois a reflexão sobre a peregrinação existencial de Abraão, apresentando-a como modelo da fé. Como também São Paulo vai recorrer a este exemplo da peregrinação existencial de Abraão, do seu chamamento, como exemplo da vivência crente e modelo de fé para o cristão. Um outro paradigma de peregrinação para o povo de Deus, que passa depois por uma interpretação cristã da própria peregrinação, é o Êxodo.
A caminhada através do deserto, em direção à terra prometida, torna-se também paradigmática para a compreensão da peregrinação. A travessia do deserto leva o povo a tomar consciência da sua condição peregrina. É um povo abençoado por Deus, Deus que o protege e guia e que caminha com ele. O Monte Sinai torna-se lugar sagrado, por ser lugar da manifestação de Deus a Moisés. E o deserto torna-se lugar de peregrinação, lugar de encontro íntimo e intenso com Deus. É no deserto que Deus estabelece a aliança com o seu povo. É no deserto que Deus multiplica os prodígios em favor dos seus eleitos, saciando a sua sede e fome, guiando os seus passos, dirigindo-lhes a palavra. Por isso, para Israel, nomeadamente nos livros proféticos, ir ao deserto é regressar às origens, é regressar à fundação do povo de Deus, à relação privilegiada com Deus, é reatar a aliança e reencontrar o Deus Salvador e Libertador. O deserto assinala, contudo, sempre um lugar transitório, intermédio, lugar de passagem. Não se vai para o deserto, vai-se ao deserto. O deserto é transitoriedade e opõe-se à estabilidade da terra prometida. Mais tarde, no Novo Testamento, as referências às idas de Jesus ao deserto procuram manifestar o quanto Jesus assume a história do seu povo. Um outro elemento de peregrinação que emerge do Antigo Testamento tem que ver com o Templo de Jerusalém. A cidade santa de Jerusalém, com a edificação do templo por obra do rei Salomão, tornou-se para o povo de Deus a cidade santuário, a meta por excelência da peregrinação dos hebreus. O Templo de Jerusalém torna-se lugar da presença de Deus, lugar do encontro com Ele e grande sinal da eleição do povo. Por este motivo, o templo transforma-se em meta de peregrinação. Todo judeu piedoso é convidado 3 vezes por ano a dirigir-se a Jerusalém em peregrinação, por ocasião da festa dos ázimos, a Páscoa, por ocasião da festa das semanas, o Pentecostes, e por ocasião da festa das tendas ou tabernáculos. As famílias piedosas peregrinavam assim cada ano a Jerusalém para celebrar estas várias festas, mas sobretudo a Páscoa. É isso que se refere também em relação à família de Jesus. Subiram a Jerusalém pela festa da Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos. E o resto do episódio conhecemos-lo de cor. O Novo Testamento recupera estes temas do caminho, da peregrinação, do êxodo, da ida ao deserto, dando-lhe agora um sentido claro e explicitamente cristológico e interpretando-os espiritualmente. Por um lado, Jesus fala dos 2 caminhos no Sermão da Montanha. O caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à perdição. Por outro lado, o próprio cristianismo é definido como o caminho, a via. No livro dos Atos dos Apóstolos, é assim que o cristianismo é apresentado, como o caminho. A adesão a Jesus Cristo é definida como seguimento. Também aqui uma atitude ativa, ligada à caminhada. Este seguimento é exigente, com as condições que Cristo impõe. Assim, acontece com o jovem rico, a quem Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Reparem, são sempre os verbos de movimento ligados à caminhada. Vai, vem, segue-me. Estas exigências no seguimento de Jesus foram sempre também elementos determinantes na concepção cristã da peregrinação. A este nível, a tradição eclesial recorreu sempre também às palavras de Jesus que convidam ao seguimento, renunciando a si e tomando a cruz. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras que sempre se aplicaram também ao peregrinar cristão. Estes elementos cristológicos foram determinantes para a formação de uma concepção cristã de peregrinação e ligam-na indelevelmente à própria experiência de fé. Mas a estes elementos é necessário juntar outros extremamente relevantes. Por um lado, é toda a vida de Cristo
que é apresentada como uma caminhada, como uma viagem, como uma peregrinação. É sobretudo no Evangelho de Lucas que o caminho é assumido como categoria hermenêutica da vida de Jesus, como categoria teológica. Basta recordarmos os relatos do nascimento e infância de Jesus para percebermos o quanto eles estão marcados por deslocações. É Maria que se põe a caminho para ir visitar Isabel. É Maria e José que se põem a caminho de Belém. São eles que vão a caminho do templo para apresentar o filho. É sempre esta deslocação, este movimento, este peregrinar a marcar a infância de Jesus. A vida pública apresenta também um Jesus itinerante. E, sobretudo, a partir do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, 9:51, que diz: como estavam a chegar os dias de ser levado deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente para Jerusalém. A partir deste ponto do Evangelho, a vida e o ministério de Jesus são-nos apresentados como uma peregrinação, uma caminhada para Jerusalém, que se encerra no capítulo 19. É a peregrinação de Jesus para Jerusalém, onde é preso e morto, ressuscitando depois ao terceiro dia. A vida de Jesus é vista como uma peregrinação em direção à cruz e à ressurreição. E neste Jesus itinerante, é Deus que sai ao encontro do homem, que caminha com ele. O relato dos discípulos de Emaús, no mesmo Evangelho de São Lucas, vem coroar esta interpretação, mostrando-nos que esta peregrinação de Jesus, que o seu caminho, não acabaram. Continua agora nos discípulos. Mas o Novo Testamento vai ainda mais longe, identificando Jesus com o caminho que importa percorrer. Aliás, é o próprio Jesus que faz esta identificação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para o Pai, porque revela a verdade e conduz à vida. Quem quiser chegar ao Pai tem necessariamente de passar pelo caminho que é Cristo. O caminho para Deus não é um conjunto de normas ou de leis. O caminho é uma pessoa, Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem e constitui o único acesso a Deus, como afirma o próprio Jesus no seu diálogo com Filipe. Lemos no Evangelho de São João, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus responde-lhe: há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Nesta mesma linha, a carta aos Hebreus diz-nos que Cristo inaugurou um caminho novo e um caminho vivo de acesso a Deus. Cito: Jesus Cristo abriu para nós um caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua humanidade. Capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 20. Para o autor desta carta, a comunidade cristã é uma comunidade em caminho. E como modelos da comunidade cristã para esta caminhada, para esta sua peregrinação, a carta aos Hebreus vai evocar uma nuvem de testemunhas que se puseram a caminho, recordando todos os grandes crentes do Antigo Testamento. Para concluir com esta exortação, também nós, circundados como estamos de tal nuvem de testemunhas, deixando de lado todo o impedimento e todo o pecado, corramos com perseverança a prova que nos é proposta, tendo os olhos postos em Jesus, autor e consumador da fé. Depois desta breve passagem pelo sentido da peregrinação nos textos bíblicos, abordemos as várias etapas da peregrinação à luz da Palavra de Deus, à luz desta interpretação que a Palavra de Deus nos apresenta da peregrinação e da vivência de fé como caminhada. É a Palavra de Deus que, como vimos, nos convida a compreender a peregrinação como experiência de fé, mas igualmente a lermos a nossa experiência de fé à luz desta realidade da peregrinação, interpretada cristológica e eclesiologicamente. Damos agora um passo mais, aplicando precisamente esta interpretação às várias etapas da peregrinação. Um documento do Magistério Eclesial sobre a peregrinação diz o seguinte, cito: a dinâmica própria da peregrinação revela com clareza algumas etapas que o peregrino alcança
e que se tornam um paradigma da sua vida de fé. E depois concretiza. A partida torna manifesta a sua decisão de avançar até à meta e de conseguir os objetivos espirituais da sua vocação batismal. O caminho conduz-o à solidariedade com os irmãos e à preparação necessária para o encontro com o seu Senhor. A visita ao santuário convida-o à escuta da palavra de Deus e à celebração sacramental. O retorno, por fim, recorda-lhe a sua missão no mundo como testemunha da salvação e construtor da paz. Olhemos então para estas 4 etapas de peregrinação que são um paradigma da vida de fé. A partida, como início da peregrinação, a caminhada, a permanência no santuário e o regresso. A partida. Como referi, desde a antiguidade cristã, o modelo e o paradigma da primeira etapa, da partida, é Abraão. O Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, a tua família, a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. A partida significa ruptura. Ruptura com o dia-a-dia. Implica deixar tudo e constitui condição para seguir Jesus. De facto, interpretando este versículo do livro do Gênesis à luz do convite ao seguimento de Jesus, os padres da Igreja, nomeadamente Ambrósio, Cassiano, Jerónimo, falam de um tríplice abandono que é necessário para peregrinar. É preciso deixar a sua terra, o seu país, isto é, renunciar a toda a posse, a toda a riqueza, a todas as possibilidades oferecidas pelo mundo. É preciso deixar a família, isto é, o passado, a vida antiga. É preciso deixar a casa paterna, isto é, optar pelo silêncio, conquistar liberdade interior e escolher livremente a solidão. É assim que os padres da Igreja interpretam este deixar, o partir. Este tríplice abandono tem como fim, como objetivo, levar-nos a libertarmos-nos de todas as dependências e daquilo a que estamos presos. Partir e pôr-se a caminho, deixando tudo para trás, é meditar, é rezar a própria caminhada de fé com liberdade. E fazê-lo como interpreta a Epístola aos Hebreus. Pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu e partiu para um lugar que havia de receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Para a valorização desta primeira etapa, o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia apresenta uma sugestão concreta. Diz-nos, a peregrinação é uma caminhada de oração. Em cada uma das suas etapas, a oração deve animar a peregrinação e a palavra de Deus será a sua luz e guia, alimento e apoio. Assim, a partida da peregrinação será oportunamente caracterizada por um momento de oração, na igreja paroquial ou noutra mais apropriada, consistindo na celebração da Eucaristia, ou de uma parte da liturgia das horas, ou de uma bênção especial dos peregrinos. Isto é, o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia convida-nos a ritualizar esta primeira etapa da partida, a assinalá-la, também de forma visível, para que o peregrino, quando parte em peregrinação, sinta, faça sua esta primeira etapa. A segunda etapa é o caminho, a caminhada. Peregrinar significa estar a caminho. É interessante notarmos que os monges peregrinos medievais passavam a vida a circular de um lado para o outro. Por isso é que eram chamados monges peregrinos. A razão desta deslocação constante estava na sua fé, isto é, na fé, na promessa de um mundo que haveria de vir, para o qual caminhavam, já que a renúncia a toda a morada estável pretendia exprimir a busca dessa verdadeira morada que só nos céus se encontra. Hoje, muitas vezes a peregrinação não implica já uma caminhada em sentido físico. Recorremos a vários meios para nos deslocarmos. Isto é, peregrinar não tem que ser necessariamente fazê-lo a pé. E essa deslocação, parte integrante da peregrinação, que é símbolo da nossa condição itinerante, de estrangeiros que não têm aqui morada permanente, que buscam essa verdadeira morada. Este viver a pátrida como estrangeiro tem sempre um sentido espiritual, interior.
deixar o país do pecado, do egoísmo, do próprio eu, segundo a interpretação dos padres da Igreja. Mas acreditar que se caminha para Deus. Peregrinar é caminhar para progredir interiormente. Estar em caminho fisicamente é meio para permanecermos em caminho espiritualmente. A peregrinação, como estar a caminho ou estar em caminho, significa não cessar de progredir, não se acomodar, não se estabelecer em parte alguma, continuar a avançar. Peregrinar significa, assim, caminhar interiormente, não se contentar com aquilo que se já alcançou, comprometer-se com um caminho que nos transforma. Caminho e transformação vão a par. Aquele que caminha, aquele que peregrina, transforma-se a cada passo. Não permanece igual. Na caminhada verifica-se a mudança, a transformação interior. O caminho na peregrinação significa renúncia a si mesmo, assunção da própria cruz para seguir Jesus. Mas o caminho na peregrinação é também sinónimo de oração. Para o peregrino, rezar e caminhar vão a par. Caminha-se rezando e reza-se caminhando. A peregrinação é uma caminhada orante, uma caminhada que sustém e intensifica o movimento de oração em direção a Deus. É por este motivo que, mesmo nos santuários, a caminhada continua a exercer um papel importante, nomeadamente através da sua ritualização em procissão. Peregrinar é caminhar para um destino, com uma meta definida. Na peregrinação, mais importante do que o destino concreto, do que a meta material, um santuário, trata-se de tomar Deus como meta, como destino a alcançar. É Ele que está no horizonte da caminhada. O Papa Bento XVI dizia aos participantes num congresso sobre santuários e peregrinações o seguinte: diferentemente do vagabundo, cujos passos não têm um destino final determinado, o peregrino tem sempre uma meta, ainda que às vezes não tenha consciência explícita disso. E esta meta não é outra senão um encontro com Deus por meio de Cristo, em quem todas as nossas aspirações encontram resposta. Caminhamos para uma meta definida. Caminhamos para o encontro com Deus. O primeiro versículo do Salmo 121 expressa precisamente essa meta. Vamos para a casa do Senhor. Santo Agostinho vê nesta expressão do Salmo a essência da nossa existência cristã. E permitam-me que cite o comentário que Santo Agostinho faz a este Salmo. Ou melhor, a este versículo do Salmo. O peregrino, diz Santo Agostinho, o peregrino quer subir. Para onde há de subir, senão para o céu? E que pretende ele ao subir para lá? Será que deseja subir para chegar ao sol, à lua, às estrelas? Não. O céu é a Jerusalém eterna onde moram os anjos com os quais viveremos. Na terra peregrinamos longe deles. Durante a peregrinação suspiramos. Ao chegar à pátria sentiremos grande alegria. No decorrer da viagem encontramos companheiros que já viram a cidade e nos convidam a correr para ela. Com isso, rejubila o salmista e diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Corramos, porque vamos para a casa do Senhor. Corramos sem nos cansarmos, porque havemos de chegar onde nunca mais nos cansaremos. Corramos para a casa do Senhor e alegre-se a nossa alma com o que nos disseram. Os que nos disseram estas coisas viram a pátria antes de nós e de longe gritaram para os que os seguem: vamos para a casa do Senhor. Caminhai, correi. Os apóstolos viram esta casa e disseram-nos: correi, caminhai, segui-nos. Vamos para a casa do Senhor. Fim de citação. Para Santo Agostinho, a nossa vida não é senão um caminho para a casa do Pai, para a nossa pátria em Deus. Caminhar em peregrinação revela-nos a verdadeira meta da nossa vida. Estamos em caminho para Deus. A etapa seguinte é o santuário. A meta do caminho percorrido. E aqui é necessário, antes de mais, dizer que a peregrinação cristã tem uma especificidade muito própria, que nunca pode ser esquecida,
e que tem que ver precisamente com o santuário. É que a fé cristã faz do cristão, do seu corpo, do seu coração, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus está presente, o templo do Espírito Santo. Como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Habita na comunidade crente, no coração de cada fiel. Assim, o lugar para onde se dirige o peregrino, a meta da peregrinação, nunca será mais lugar da presença de Deus do que o coração do próprio peregrino, do próprio cristão. O santuário cristão é símbolo de uma realidade que o cristão deve viver na sua carne, que é destinada a ser o santo dos santos, o santuário de Deus. E a peregrinação é instrumento e metáfora dessa santa viagem que o cristão, que é constitutivamente estrangeiro e peregrino, faz em direção a Deus, a caminho da pátria celeste, no seguimento de Jesus Cristo. Assim, o santuário não é a meta última e definitiva da vida cristã e da peregrinação, mas sim um lugar no qual, estando na presença de Deus, o peregrino lhe pede para ser ele mesmo peregrino, morada e lugar, habitação de Deus. O já citado Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia diz, a propósito desta etapa, a permanência no santuário deverá, obviamente, constituir o momento mais intenso da peregrinação e caracterizar-se-á pelo empenho de conversão, oportunamente ratificado pelo sacramento da reconciliação, por expressões especiais de oração, como a ação de graças, a súplica ou o pedido de intercessão, em relação às características do santuário e aos objetivos da peregrinação, pela participação da Eucaristia como da própria peregrinação. Reparemos, é sempre a celebração da Eucaristia que é apresentada como vértice e centro da peregrinação. Porque é também o vértice e o centro de toda a ação pastoral dos santuários. Se a meta da peregrinação, mais do que o lugar físico, é um encontro com Deus por meio de Jesus Cristo, então é fácil compreender porque é que a celebração da Eucaristia deve considerar-se a culminação de toda a peregrinação. Note-se que aqui em Fátima, sobretudo esta dimensão da centralidade da Eucaristia, da penitência e da oração, têm relevos muito especiais que derivam não apenas do facto genérico de ser um santuário onde acorrem peregrinos, mas que nascem da própria mensagem, que brotam da própria mensagem de Fátima, da sua dimensão eucarística, do seu apelo à conversão, do seu convite insistentemente renovado à oração. Por fim, a última etapa, não desesperem porque estou quase a concluir, é o regresso. O regresso faz parte também da peregrinação. Para o peregrino, chega inevitavelmente a hora de descer do monte, a hora de regressar à vida cotidiana. Penso que o episódio da Transfiguração do Senhor é elucidativo a este respeito. A Transfiguração pode ser lida como imagem do encontro com Cristo, onde fazemos a experiência da comunhão com Ele. E essa experiência da comunhão com Ele que leva Pedro a dizer: como é bom estarmos aqui, façamos aqui 3 tendas, fiquemos aqui. É interessante notar que o evangelista comenta que Pedro não sabia o que estava a dizer. É muito elucidativo. É que peregrinar é ir ao encontro de Deus, mas depois impõe-se regressar. Descer do monte faz parte dessa experiência. Dessa experiência de encontro nasce o compromisso. O compromisso a descer do monte e a viver a partir daquilo que foi vivido e experimentado. Por isso, é da qualidade do encontro pessoal com Cristo, no santuário, durante a peregrinação, que depende a qualidade do regresso, que é sempre um regresso aos irmãos e um regresso ao compromisso na comunidade cristã. Aquilo que o peregrino viveu na escuta da palavra, na celebração da reconciliação e da Eucaristia, na oração pessoal e comunitária, deve permanecer nele como um compromisso, deve dar frutos na vida cotidiana. Por isso, regressar não significa voltar atrás. O peregrino tem de regressar, não tem de voltar atrás. Tem de regressar
Porque regressar significa voltar diferente, transformado, convertido. O crente aprende assim que a descida do monte faz parte da peregrinação como a subida. Que regressar não significa voltar atrás, mas viver o cotidiano de forma nova, renovada. É que, por paradoxal que pareça, a peregrinação implica sair da cotidianeidade para lhe dar sentido novo. Isto é, peregrinar é sair do nosso cotidiano para vermos esse cotidiano com olhos renovados e o renovarmos no regresso. Terminada a peregrinação, regressa-se renovado para renovar o dia-a-dia. A peregrinação não é simplesmente ir a um lugar diferente. A peregrinação é ir a um lugar diferente para voltar diferente. Assim, a peregrinação deve permitir ao peregrino olhar a própria vida, avaliá-la com olhos novos, a partir da distância que o deixar dos lugares e afazeres habituais permite. Partimos para nos distanciar e vermos a nossa vida com um olhar renovado. O momento de regresso não é simplesmente uma despedida do santuário a assinalar o fim da peregrinação. É sobretudo um envio, o partir em missão. O ritual das bênçãos procura dar resposta a esta dimensão, apresentando precisamente no capítulo da bênção dos peregrinos um rito de bênção do peregrino antes ou depois do regresso. Isto é, a ritualização deste momento final da peregrinação como marca que ajude a tomar consciência de que é necessário regressar ao dia-a-dia para o renovar. Com frequência, o peregrino, no regresso da peregrinação, procura levar consigo alguma coisa, alguma recordação. E esses elementos materiais podem ser também uma ajuda para manter viva a memória da forte experiência feita. Bom, teria ainda algumas observações a fazer, mas não quero, de facto, alongar-me. Concluo por aqui, deixando apenas este eco. A peregrinação é, de facto, a imagem, metáfora da nossa caminhada de fé. As várias dimensões da peregrinação cristã ajudam-nos a perceber o dinamismo da nossa vivência de fé. Por isso, peregrinar não só nos leva a aprofundar a fé, mas também o aprofundamento da fé implica que recorramos a esta metáfora da peregrinação para percebermos todo o seu dinamismo e toda a sua exigência. Obrigado pela vossa paciência e atenção.